Boa tarde, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs. Ó, o coraçãozinho pra vocês, ó. Que beleza! Estamos já no segundo mês do ano, dia 2 de fevereiro, dia de Nossa Senhora das Candeias, dia da apresentação do Senhor. Você colocou a sua vela na porta da sua casa, na janela da sua casa. Que beleza! Vai participar da procissão hoje à noite? Ó, o coraçãozinho pra vocês, ó. Que beleza! Para quem não me conhece, prazer, eu sou o Padre Valdiano. E este é o seu programa semanal, A Arte de Lidar com Gente. Hoje nós vamos falar, querido, de um pecado e uma dor escondida. Espezinhar. Você já ouviu falar dessa palavra? Espezinhar? Então, espezinhar é quando alguém pisa no outro para não sentir o próprio vazio. Tem aquelas pessoas que pisam no outro, mas no fundo estão vazios por dentro. É sobre isso que nós vamos conversar hoje no nosso programa. Talvez você tenha sido ferido, ou talvez tenha ferido alguém. Então vamos escutar Deus. Peço a você que abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 7, versículo 12. Mateus capítulo 7, versículo 12. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Mateus capítulo 7, versículo 12. A regra de ouro. Tudo o que vocês desejam que os outros façam a vocês, façam vocês também a eles, pois nisso consistem a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sois a alma da igreja, vós sois a vida, sois. 'Sois o amor, vós sois a vida, sois 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 o amor, vós
graça benfazeja. Seja bem-vindo de volta ao nosso programa Arte de Lidar com Gente. Olha o coraçãozinho, ó. Você já foi espezinhado por alguém? Pisado, esmagado por alguém? Hein? Ou você já fez com os outros também? O Jesus Cristo já deu a solução bem aqui, viu, gente? A gente podia até encerrar o programa com o evangelho que nós acabamos de ouvir, né? O que é que nós ouvimos? Tudo que quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Você gosta de ser esmagado, espezinhado, pisado por alguém? Não, né? Então não faça aquilo, tá bom? Então aí por isso que é chamado de a regra de ouro, né? Você pode ver que a gente percorre vários textos da Bíblia, né? Mas muitas vezes está voltando lá para o Sermão da Montanha, né? Sermão da Montanha. Então nós vimos aqui, acho que já é o terceiro programa que a gente usa esse versículo aqui. Mateus capítulo 7, versículo 12, né? Que é a regra de ouro. Tudo que quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Eu acredito que se você cumprir o que está aqui, nem ia precisar mais nesse programa, a arte de lidar com gente, sabia? Se todo mundo cumprir isso que já está aqui. Mas como ninguém faz, então vai ter que ter esse programa, viu, gente? Esse programa que é mantido com a ajuda de vocês, tá bom? E a gente pede a vocês que colaborem com a manutenção da nossa rádio. Tá bom, queridos? Legal? Coraçãozinho para vocês. Então, queridos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Ninguém espezinha porque é forte, né? As pessoas pisam nos outros quando estão machucadas por dentro. Sabia disso? Que quando alguém espezinha o outro é porque está machucado por dentro, tá? Deixa eu aproveitar e dizer para vocês a etimologia da palavra espezinhar. S, né? Dá uma ideia de intencionalidade, de intenção, algo forte, né? E pezinhar, né, é o diminutivo da palavra pé, né? Pezinho, né? Então é como se você estivesse usando o pé de forma intensa para. Então quando você coloca o pé de forma intensa, né, em algo, né? Ou seja, você está esmagando. Então a espezinhar é como se fosse justamente isso, esmagar, tá bom? Então o S, né, é algo que denota força, né, intensidade. Pezinhar vem de pé, tá? Ou seja, usar o pé com força, tá? Então isso que é espezinhar. Então espezinhar quer dizer o quê? É humilhar, é desmerecer, é ironizar, é diminuir, querer diminuir, né? Então quando você esmaga é porque você acha, né? É porque você acha que está lá embaixo, né? Então que no fundo a pessoa está escondendo um vazio que está dentro de si, tá? Que ela não vai lhe dizer nunca, tá bom, queridos? Então esmagar, espezinhar é humilhar, é desmerecer, ironizar, diminuir, né? Então é tentar sentir-se maior fazendo o outro menor, né? Então quando a pessoa sente lá embaixo, eu vou pisar que é para ninguém perceber que eu tô lá embaixo, entendeu? É só disfarce, queridos, é só fachada, tá? Então cuidado, quando você vê essas pessoas demais pisando nos outros, né? Se alguém pisar em você, não vai chorar não, tá? Leia com outra ótica. Você é uma pessoa fraca, é uma pessoa que não tem coragem de assumir os erros, não tem coragem de assumir a sua fragilidade, né? Não tem coragem de assumir, né, a sua vulnerabilidade. Aí tenta se mostrar o melhor pisando nos outros. Inclusive o programa da nossa próxima semana, queridos, tem até a ver com isso aí, né, com desmerecer. Próxima semana vamos falar sobre ridicularizar, viu, minha gente? Tá bom? Ridicularizar, que praticamente faz parte da mesma família de espezinhar. Tá bom, queridos? Então espezinhar é tentar sentir-se maior fazendo o outro menor, né? Então muitas vezes quando o outro ataca, né, no fundo é para querer se defender, é medo, para ninguém perceber que ele é fraco. Então, querido, fique atento a isso, tá bom? Fique atento a isso. No dia que você descobrir isso aí, vai ser tão libertador, sabia? Vai ser tão libertador, que às vezes a pessoa está sofrendo, ô padre, fulano me humilhou, me botou para baixo. Ele não se te botou para baixo, atenção, presta atenção, né? Se ele bota para baixo, é porque você já estava lá em cima, tá? É porque você já estava lá em cima. Então, querido, não entra na onda dessa pessoa, não. É como se ela estivesse lá na lama
estivesse te puxando, quer te ver ele também na lama também. Ele não quer ficar sozinho na lama não, tá? Então, observe esses sinais, queridos. Então não vai ficar preso a essas pessoas não. Porque geralmente essas pessoas que pisam nos outros, ele não aguenta assim um acocho. Se dá um acocho com, acho que com 3 perguntas, você já desmorona a pessoa todinha. Tá bom? E às vezes, de vez em quando eu vejo uma gente humilhando o outro, às vezes eu cruzo o braço, olho pra ele nos olhos, bato o pezinho no chão. Até eu brinco assim, bota o peso que tu me engana, né? Tu pensa que tu me engana. Pensa que eu não sei, que tu tá aí disfarçando aí, tá escondendo aí que tu é fraco. Não me engana não, rapaz. Eu já digo isso várias vezes na cara e continuo amigo da pessoa do mesmo jeito. Tá bom, aqueles? Então quando alguém, pra se sentir bem, precisa pisar os outros, é porque ela não se sente bem consigo mesmo. Quando você tá de bem, querido, consigo mesmo, você não precisa pisar nos outros. Ouviram? Quando você está de bem consigo mesmo, não precisa pisar em ninguém, queridos. Tá bom? E a fábula que nós vamos contar no final vai justamente mostrar um pouquinho disso aí. Ok? Então nós vamos ouvir a música, né? Conheço um coração tão manso. E logo em seguida nós vamos ver 5 dicas para despezinhar. Tá bom? Nós vamos ver 5 dicas. Então vamos ouvir a música Conheço um coração tão manso. Seja bem-vindo de volta ao nosso programa Arte de Lidar com Gente. Lidar com gente é um prazer ou um peso? Oh, padre, é tão ruim lidar com gente, padre. Até falei num dos programas, né? Tava com um livro, né? Como mudar a pessoa com quem você convive. Tem uma parte lá do livro, que é do padre Alice Sanagioto, que diz assim, né? Qual é a segunda coisa mais difícil do mundo? É lidar com gente. E a primeira? Você adivinha, de Assis? Qual é a primeira? A segunda pior coisa do mundo é lidar com gente. E a pior? E a primeira? Imagina qual é a primeira? Lidar com gente é a segunda pior. E a primeira? Hein? Então, lidar com gente é a segunda coisa pior do mundo. A pior é viver sozinho. Então, meu querido, vai ter que aprender a lidar com gente. Nem que não queira, viu? Opa, bem-vindo, meu querido. Ó, coraçãozinho, ó. Que beleza. Muito bem. Então, ok. Então, vamos lá. Então, eu acredito que você não vai querer viver sozinho no mundo, tá? Se você viver sozinho no mundo, você vai sofrer mais, tá bom? Então, vai ter que aprender a lidar,
né, com gente. Então vamos lá, 5 dicas para parar de espezinhar. Ou seja, assim como os outros causam ferida na gente, nós também causamos no outro também. Não adianta querer fugir, não adianta dizer que a culpa é só do outro, não. Muitas vezes você faz também. Tá bom? Você tá jogando indireto em mim. Pra quem já conhece meu programa já sabe. Eu não jogo indireta, viu? É direta mesmo, tá bom? É direta mesmo. Tá bom? Primeira dica. Reconheça a própria ferida. Quem fere está ferido. Ouviram, minha gente? Quem fere os outros é porque já está ferido. Então reconheça. Enquanto você não reconhecer, você vai ficar espezinhando todo mundo, ficar jogando a culpa no outro. Então reconheça que você tem essa dor acumulada, né? Então, às vezes, um problema do passado, né, que você acumula, você fica tá sempre descontando nos outros. Faça isso não, isso é tóxico, tá bom? Você se tornará uma pessoa insuportável se você ficar fazendo isso. Segunda dica, peça perdão. A humildade, que eles cura. Então peça perdão. Então se você já espezinhou alguém, já esmagou alguém, faça isso mais não, tá bom? Então seja humilde, peça perdão. Então, a humildade, ela cura, né? Interessante, olha só, a humildade, né? Vem da palavra humus, que tem a mesma etimologia da palavra homem, né? Homem, que significa pó. Então nós somos pó, nós não somos nada. Então para que humilhar os outros, tá? Sendo que você já é humo, ouviu? Para que humilhar os outros se você já é humo? Tá bom? Continuando, se alguém quiser humilhar, né, deixa que a própria pessoa se humilhe, tá? A pessoa pode escolher se quer se humilhar ou não, tá bom, querido? Mas você não tem o direito de humilhar os outros. Já que você já é humo, você já é pó. Tá bom? O que mais? Terceira dica. Reaprenda a respeitar. Toda pessoa carrega uma história. Então, reaprenda a respeitar. Toda pessoa carrega uma história. Então, o respeito faz um bem tão grande, queridos. Você quer respeito? Respeite também. Tá bom? Aprenda a respeitar. Não humilhe os outros não, queridos. Respeito faz bem para a pessoa. Quarta dica. Troque a crítica pela escuta. Olha só. Troque a crítica pela escuta. Quando você aprende a escutar de verdade, você consegue ir lá no cerne do problema, consegue entender por que o outro agiu assim. E assim você não vai ser uma pessoa simplesmente reativa, tá? Vai estar reagindo a estímulos. Quem reage a estímulos, queridos, isso aí é o próprio dos animais irracionais, né? Ou então aquela plantinha lá, né, que eu esqueci o nome dela, né, que o pessoal, não sei se você conhece aquela plantinha que você toca nela, ela se fecha. Eu lembro quando era pequeno, né? A gente dizia assim, né? A gente tocava, né? Dizia, fecha, Maria, que teu pai já morreu. Tá bom, queridos? Então, troque a crítica pela escuta. Ou seja, não é para de ser apenas uma pessoa reativa. Tá bom? Para de ser apenas uma pessoa reativa, né? Continuando. Cure sua autoestima. Quem se aceita não humilha, ouviu? No dia que você se aceitar de verdade, aprende isso. No dia que você se aceitar de verdade, você não vai precisar humilhar ninguém, tá? Aceite aquilo que Deus te deu, o dom da sua vida. Aceite Deus, a forma como você é, né? Então você pode mudar os seus comportamentos, querido, tá? Então se aceite. Fique se comparando com os outros, não. Que muitas vezes a pessoa fica se comparando com os outros. Inclusive vai ter também vai ter um programa, né, que vai ser só sobre isso também, tá? Sobre a questão da aceitação. Sobre a questão da aceitação. Ou melhor, da comparação, na verdade, né? Da comparação. Vamos ter um programa só sobre isso. Beleza? Muito bem, queridos. Então, cure sua autoestima. Quem se aceita, não humilha. Então, recordando, as 5 dicas para parar de espezinhar, você pode até escrever no comentário, né? Ou pode botar agora, então já depois de você assistir já gravado, tá bom? Então,
Primeiro, reconheça a sua própria ferida. Quem fere já está ferido. Segunda, peça perdão, né? Que a humildade ela cura. Terceira, reaprenda a respeitar. Toda pessoa carrega uma história. Quarta, troque a crítica por escuta. E quinta, cure a sua autoestima, né? Então, quem se aceita não se humilha. Então, você pode colocar os seus comentários aqui. Vamos ouvir a música Oração por Meus Amigos. Seja bem-vindo de volta ao nosso programa Arte de Lidar com Gente. Coloque seus comentários, tá? Aqui. Eu não vou ler os comentários agora, mas eu peço de Assis, você tira os prints das mensagens, tá bom, de Assis? Tá bom? Você tira os prints da mensagem, tá bom? E eu vou fazer aqui algumas perguntas para você, tá? Queria que você colocasse aqui nos comentários, né? Que a gente vai, que isso aqui também vai ajudar até a gente também nos nossos programas, né? Umas perguntinhas básicas, né? O que você mais gosta no nosso programa, tá? Responda aqui nos comentários, tá? O dia 6 vai tirar o print, tá bom? O que você mais gosta do nosso programa. Como também você vai dar sugestão de temas, tá bom? Coloque sugestão de temas para os nossos programas, tá? Temos aqui para mais ou menos mais uns 80 programas aqui, entendeu? Mas a gente quer dar prioridade àqueles que vocês pediram. Inclusive esse tema de espezinhar foi um pedido, uma sugestão, né, da dona Carminda, né? Tá bom? Muito obrigado, dona Carminda. Ó, coraçãozinho para você, ó. Que beleza! Espezinhar, né? Então, você pode dar a sua sugestão de tema, que nós teremos todo o prazer
né? E a gente vai fazer a compilação, a gente vai dar, se for dos temas que já estava aqui nos meus roteiros, né? Eu já boto eles já para o começo, tá bom? Belezinha? Então você pode dar seus temas, algo relacionado, né, a lidar com pessoas, né, tá bom? Se você tiver alguma fábula, alguma historinha também, você pode mandar para o meu WhatsApp pessoal, né, alguma historinha, né? Alguma fábula, né? Pai, eu gostaria que o senhor contasse essa historinha que minha mãe sempre me contava, tá? Então pode mandar que a gente lê aqui, tá bom? De acordo com o tema, viu? Que a gente lê as historinhas de acordo com o tema, né? Então muitas historinhas, né, são coisas que eu já ouvia da infância, outras que eu ouvi em livros, em vídeos no YouTube, algumas a própria inteligência artificial criou, algumas eu mesmo criei, entendeu? Eu fiz uma remodelagem, tá bom? Ok? Tá bom, queridos? Então vamos lá. E agora, queridos, nós vamos ouvir a nossa fábula, né? Antes da fábula. O nome da fábula é O Homem que Pisava na Flor. Esta é a nossa fábula de hoje. E vamos ouvir a música Águia Pequena. Seja bem-vindo de volta ao nosso programa Arte de Lidar com Gente. Olha o coraçãozinho para vocês. Vamos para a nossa historinha, para a nossa fábula. É a fábula do homem que pisava na flor. Havia um homem que caminhava por um jardim muito bonito. Imagine só. Um homem caminhava por um jardim muito bonito. Flores de todas as cores brotavam ao longo do caminho.
Mas, em vez de admirá-las, ele tinha um hábito estranho. O que vocês fariam se você visse uma flor bem bonita? Você ia pisar nela? Pois é. Então, ele pisava em cada flor que encontrava. Cada vez que via uma flor, pisava nelas. Pisava. Quando alguém perguntava por que ele pisava nas flores, ele respondia: as flores são fracas. Quebrem logo. Elas não fazem falta. Olha só, queridos. Olha só a grosseria dele. Ele dizia que as flores são fracas. Pedia para quebrar logo, né? Dizia que elas não fazem falta. Com o tempo, o jardim, imagine, se o cara pisa em todas as flores, o que vai acontecer no jardim? Hein, minha gente? Imagine como é que vai ficar aquele jardim. Imagine. Com o tempo, o jardim foi ficando triste, seco e silencioso. As flores pararam de nascer. Pois é, as flores pararam de nascer. Um dia, o homem tropeçou e caiu. Machucado, olhou ao redor e percebeu que não havia nenhuma flor para amaciar sua queda. Então ele entendeu: quem passa a vida espezinhando o que é delicado, acaba vivendo num mundo duro, frio e sem beleza. Ouviram, minha gente? Então, quem passa a vida espezinhando o que é delicado, acaba vivendo num mundo duro, frio e sem leveza. Moral da história: quem espezinha pessoas sensíveis, sonhos frágeis e corações abertos, não fica mais forte, ele fica sozinho. Então, se você espezinha demais as pessoas, você acaba ficando sozinho, meu irmão. Então, não humilhe os outros, não. Tá bom? Muito obrigado a você que acompanhou aqui a nossa fábula. Quero fazer aqui um convite a você, meu irmão. Próximo final de semana já é carnaval, não é isso? Próximo final de semana já é carnaval. E na próxima segunda-feira, tá? O nosso programa vai continuar normalmente, tá bom? Na próxima semana, nós vamos falar, na próxima segunda-feira, nós vamos falar sobre ridicularização. Que às vezes a pessoa usa humor, mas ridicularizando o outro, né? Às vezes se aproveita aquele desfile do carnaval. Do carnaval, sabe o que eu gosto, queridos? Né? O que eu gosto é quando uma apresentação apresenta assim, um tema específico, entendeu? Um tema cultural, né? Quando aparece aqueles temas culturais, ótimo, né, minha gente? Mas quando às vezes é só para debochar, né, do corpo da mulher, do corpo da pessoa, isso aí já é meio tóxico, tá, querido? Tá bom? Às vezes quando se usa como apologia às drogas, isso também é tóxico também. E outra forma como o carnaval se torna tóxico, queridos, é quando a pessoa, né, faz aquelas suas apresentações para ridicularizar alguém, tá, queridos? Infelizmente já aconteceu isso, né? Inclusive, né, e tem algumas interpretações tal que diz que até uma vez uma das cenas, né, que usaram foi para ridicularizar a pessoa de Jesus Cristo, né? Uma vez já fizeram isso, né, para ridicularizar Jesus Cristo. Tem alguns que dizem: não era isso que ele quis dizer, não sei o que mais, né? Mas infelizmente a imagem que passou foi essa, tá, queridos? A imagem que passou foi essa. Então, queridos, né, próxima semana nós vamos falar aqui sobre a ridicularização. O que é por trás da ridicularização? O que se passa na cabeça de uma pessoa que ridiculariza? E como lidar com a pessoa que faz a ridicularização? Então, na próxima segunda-feira, né? Próxima segunda-feira, nós vamos falar sobre isso, viu? Ou melhor, para o dia 9, desculpa, dia 9, né? Não é o carnaval ainda não, viu? Dia 9, segunda-feira, vamos falar sobre ridicularização. O carnaval é na outra semana, tá? Obrigado pela correção, viu? Deus abençoe. Quero fazer um convite a vocês, queridos. No dia 22 de março, olha só, aqui, ó. Dia 22 de março, você pode até tirar um print aqui dessa tela, ó. Isso.
Consegue fazer um zoom aqui, de Assis? Faz um zoom, pronto. Muito bem, queridos. Então, você que está acompanhando em sua casa, convido você para participar do show de prêmios da Rádio Verona 87,9. Então, queridos, vai acontecer no dia 22 de março. Dia 22 de março. Você que está nos acompanhando, pegue bem seu celular. Bora lá, pegue e procura bem o dia 22 de março. Bora lá. Dia 22 de março. Atenção. Olhe bem se você tem alguma coisa anotada na sua agenda. Pegue aí, vamos lá. Dia 22 de março. Tá aqui. Aqui no meu celular já tá escrito aqui, ó. Show de prêmios Verona, né? Show de prêmios Verona. Tá pronto, já anotei aqui, ó. Já tá até aqui já registrado, ó. Show de prêmios Verona, né? Então, queridos. Então, dia 22 de março, que é um domingo, não é isso? É domingo? Deixa eu olhar aqui. Sunday, domingo. Domingo. Então, queridos, dia 22 de março vamos ter o show de prêmios aqui da Rádio Verona. Então, vai acontecer logo após a Santa Missa, aqui das 19 horas, aqui no Parque Piauí. Tá bom, queridos? Então, vai ser após a missa das 19 horas, aqui na igreja do São João Evangelista do Parque Piauí. O valor da cartela é R$10, tá? Então, quais são os prêmios? Nós temos o ventilador, temos a panela de pressão, temos o liquidificador, temos a sanduicheira e temos também uma batedeira. Olha só, querido, olha só, ó, que beleza, ó, tá aqui aparecendo na sua tela, tá? Então tá aí os nossos prêmios, viu? Então dia 22 de março, domingo, então você venha participar conosco aqui da Santa Missa, aqui na Paróquia São João Evangelista, que eu vou estar presente. Já agendei aqui, tá bom? Já agendei. E aí você vai participar e você já pode voltar para sua casa já levando já o seu prêmio se você for sorteado, tá bom? E se você não for sorteado, não precisa cair em depressão, porque você tem que ficar alegre para você ajudar na sustentação da nossa rádio, viu, minha gente? Tente ver por esse lado. Eu estou fazendo uma doação para a rádio e estou concorrendo, tá? Vejo nessa ótica. Porque às vezes a pessoa diz assim, eu nunca ganhei nada em sorteio. Então, já que você, em vez de você ficar com esse discurso, eu faço o contrário. Diga assim, eu estou fazendo a minha doação espontânea para a rádio e estou concorrendo. E posso correr o risco de ganhar um prêmio, tá? De ganhar um brinde, tá bom? Pois vejo nessa ótica, viu? Você vai estar fazendo doação, correndo risco. É um risco bom. Já pensou? Se todo risco vai ser assim, você corre o risco de ganhar um brinde, tá bom? E muito obrigado, viu? Então, se você desejar também pegar cartelas para vender, você pode entrar em contato, tá bom? Pode entrar em contato, inclusive, ó, nós temos aqui o contato, ó, aqui, ó. Temos o contato aí na tela, né? Temos o contato. Bate aí, Assis, o contato. Tem o contato aqui da rádio, você pode entrar em contato e diz, eu quero pegar 2 blocos para me vender, tá bom? Oi? É só acessar o Instagram da rádio, né? Arroba Rádio Verona 87,9. Muito bem, queridos. Que coisa boa. Então, Rádio Verona, boa nova no ar. Que beleza. E agora, queridos, nós vamos para a bênção final. E se você também quiser carteira comigo também, tá? Você pode mandar mensagem. Padre, leve lá para o HGV que eu compro umas carteiras com o senhor. Ou então eu posso levar alguns blocos para eu vender para os meus amigos, tá bom? Entre em contato comigo, tá bom? Que terei todo o prazer em estar ajudando você, tá bom? E viva Nossa Senhora das Candeias! Viva! Ó o coraçãozinho, ó. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós as bênçãos de Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. E acompanhe agora o Santo Terço aqui na FM Verona. A Boa Nova no ar.
sempre.